Olá, amigos do nosso canal. É um assunto a respeito do qual eu já falei em outros vídeos, que é como estudar a obra de Emanuel Swedenborg. O microfone está muito perto, tá, gente? Se saturou um pouquinho no início, me perdoa aí. Então, uma forma bacana de estudar a obra de Emanuel Swedenborg, né? Eu já falei através de um site, o New Search, mas agora a gente vai falar de um outro site, né? Porque a gente sabe que a obra de Swedenborg é uma obra que tem, entre outras coisas, a revelação do sentido interno das escrituras. O que vem a ser isso? Já expliquei isso várias vezes, né? É que foi revelado a nós, através de Swedenborg, que as escrituras elas têm um sentido que está para além da letra. E a chave para se entender esse sentido interno, espiritual e inclusive celeste, é a ciência das correspondências, tá, gente? Então a gente já falou de um site onde vocês poderão, né, pesquisar a obra de Swedenborg através de um sistema, né, de uma forma inteligente, né, clicando por busca por palavras. E tem um outro site que faz exatamente a mesma coisa, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. É esse aqui, tá, gente? Esse daqui. Esse site aqui, New Christian Bible Study.org. Aqui vocês poderão fazer um estudo inteligente da obra de Swedenborg e da doutrina celeste, né, que é a obra revelada de Swedenborg, é chamada A Doutrina Celeste. Esse site aqui é muito bom, é um site do pessoal da nova igreja, da igreja swedenborgiana, né? E aqui a gente tem, né, ele está em inglês, mas se vocês estiverem usando esse Google Chrome, esse navegador Chrome, aí vocês terão a opção de traduzir ele todinho para o português. Olha que coisa simples, gente. Vocês fazem isso aqui assim, ó, e ele já é traduzido, né? Vocês clicam aqui e aparece essa opção. Aí vocês clicam em português, ele já vai ser traduzido, né, pela própria ferramenta da Google de tradução, né? Muito interessante isso. Aí como é que vocês poderão pesquisar a obra de Swedenborg pelas escrituras? Que ela tem uma revelação, é uma revelação contínua do sentido interno da palavra, né? Vocês vão aqui, a Bíblia. Aí vocês clicam, né? A Bíblia já está em revelação, porque eu tinha feito essa... Vamos lá, em livros, né? Livros, tá. Desculpa, vamos voltar ali. Quando vocês clicarem nessa ferramenta, a Bíblia, você clica em cima, vai aparecer isso aqui, ó. Tá? Todos os livros da Bíblia, né? Tá vendo aqui? Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Aqui está traduzido. Alguns não traduziu. Por exemplo, John é o livro de João, né? Marca é Marcos, Evangelho de Marcos. Yoshua, né? Aqui é Josué, né? Juízes, Ruth. Então vocês vão ter que ter uma noção de que às vezes a tradução não é exatamente Peter. Peter já sabe que é Pedro, né? Então vocês, né, terão que ter uma noçãozinha dos nomes dos livros bíblicos em inglês para saber. Eu quero saber qual é o sentido interno, né? Vamos supor, assim, do livro de Gênesis. Aí você clica em cima do livro que você quer, aí você vai lá, capítulo 1, logo o início da Bíblia, né? Aí vai dar lá no livro, né? O Google Chrome vai traduzir a palavra para o português. Isso aqui é a versão de King James, é a Bíblia americana, né? Mas aí vai aparecer aqui embaixo, ó, olha que coisa interessante. Já com essa opção devidamente acionada, qualquer lugar para onde você for nesse site, por mais que mesmo que ele esteja em inglês, ele vai ser imediatamente traduzido para o português. Agora, a coisa interessante, tá vendo? Tem em cada trecho das escrituras tem umas palavras sublinhadas em azul. Elas são links.
Se você para o mouse em cima, ó, no princípio, parou o mouse, aí aparece uma janelinha traduzida com um trecho da doutrina de Swedenborg, explanando o sentido interno, né? Um trecho ou uma explanação segundo a doutrina. Não sei se é prática, se é exatamente, né? Acho que pode ser tirado da própria doutrina ou pode ser explicando segundo a doutrina, né? Qualquer coisa, escuridão. Qual é o sentido de escuridão, né? Qual é o sentido? Não está querendo formar a janelinha. Vamos ver luz. Por alguma razão que eu não entendo, Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem de Gênesis, significa a misericórdia divina do Senhor. O Espírito de Deus é sua emanação. O Espírito de Deus denota o bem de um nível interior, portanto, do divino. O Espírito de Deus é o que procede do divino, logo, o próprio bem, porque o divino é o próprio bem. Tá, gente? Então aqui é o Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Aí o que é no princípio? Aí vai lá, a palavra começo não significa apenas começo de algo no tempo, mas no sentido interno, significa a fase inicial de um estado espiritual. Espiritualmente, o começo acontece quando começamos um novo crescimento. Novos níveis de consciência e vontade de receber bens e verdades do Senhor. Tá? Olha que coisa linda, né? Dia, alguns por alguma razão que eu não entendo muito bem, não está aparecendo. Aqui manhã, vamos ver amanhã se aparece. Não apareceu. Tarde, vamos ver se aparece. Não sei porque está dando, não estava acontecendo isso. Vamos fazer aqui, como é que se diz? Atualizando, né? Estou atualizando para ver aqui. Morning, vamos ver. Agora sim, ó, tá vendo? Morning, mas não está traduzindo. Vamos ver se traduz. Se dá esse problema traduzindo de novo, ó. Aqui traduzir para o português. Manhã, morning. O problema, eu acho que está acontecendo alguma incompatibilidade quando você traduz, né? Aí é bom assim, o que você faz? Vamos botar no inglês. Aí você clica, ó, darkness, morning, né, manhã, ó, aparece. Aí quando aparece aqui, né, você pode, olha que coisa interessante. Se você tiver algum problema, é só você, ó, sublinhar. Peraí, você sublinha, aí, opa. Não tem como copiar. Algumas coisas, ó, dia, today, né? Algumas coisas quando você usa essa ferramenta aqui de traduzir, né, vamos ver se dá problema, tá? Aí vamos ver aqui, dia. Algumas vezes não vai, tá vendo? Ó? Vamos ver, firmamento. Firmamento foi. Tá vendo? Alguns desses links, quando você traduz para o português, agora que eu estou vendo isso, porque eu não estava assim não. Escuridão, luz, aí algumas Deus, tá vendo? Tarde, manhã, dia, debaixo. Bem, aí você vai, ó, atualizar. Vamos atualizar. No original inglês, você clica em cima, aparece, né, a janelinha. Né? Clica não, você nem clica, você só bota o cursor em cima das palavrinhas em azul, tá vendo? Qualquer palavrinha azul você coloca, ó, firmamento, aparece a explicação do sentido interno tirada da doutrina, dos escritos de Swedenborg. Viu?
Então é uma ferramenta importante, ela tem algumas limitações, claro, se você traduz para o português, né? Agora, o fato é o seguinte, você pode estudar também. Aqui a gente fez uma busca pelas passagens bíblicas, você pode estudar aqui também, ó, deixa eu ver se está correto aqui, tá. Pela teologia de Swedenborg, né? Que no caso você vai ter, ó, ele traduziu, não traduziu ainda, ó. A gente vai lá, vamos ver se traduzindo se dá algum problema, ó. Ele vai traduzir, traduziu, tá vendo, ó? Aqui vocês vão ter uma relação de obras de Emanuel Swedenborg que vocês poderão traduzir. Olha a coisa mais interessante que existe, por exemplo, Arcanos Celestes. Você clica em cima, aí vai aparecer em inglês, né? Mas ele traduz também. O outro lá, o outro site que a gente está vendo, não traduzia. Então você vai poder ler tópico por parágrafo, como eu falei para vocês, os parágrafos da doutrina de Swedenborg, eles são enumerados. Todos os parágrafos são enumerados, né? Então aqui vocês vão ter até esse parágrafo aqui, ó. Aqui essa setinha para vocês irem para a parte, o parágrafo seguinte. Vamos ver se a gente... aqui é o parágrafo 1, né? Aqui a gente não tinha ainda entrado em parágrafo nenhum. Tá vendo? A gente está aqui no parágrafo 1. Para vocês irem, toca aqui na setinha, aí ele muda para o parágrafo seguinte, ó, parágrafo 2, né? Ou vocês podem clicar aqui, por exemplo, eu quero ver o parágrafo 100, né? Porque Swedenborg era muito organizado e ele escrevia toda a obra dele, né? Todos os parágrafos, e não vai não, ó. Tem que ser um por um mesmo. Eu coloquei aqui, vamos ver, parágrafo 52, vamos supor, né? Vamos supor assim. Será que vai aqui? Ir. Foi, ó. Tem que clicar aqui, ó. Foi parágrafo 52, tá vendo? Não traduziu. É só você ir aqui na ferramentazinha, coloca, ó, português. Ele traduz imediatamente. Então aqui vocês poderão ler toda a obra de Swedenborg, viu? Vocês poderão ler toda a obra de Swedenborg. Está aqui, né? A teologia, vocês podem ler a obra. Aqui vocês podem pesquisar na palavra o sentido interno. Aqui é um estudo por histórias. O que são isso? São sermões. Vendo aqui, ó. São sermões escritos por grandes teólogos da Nova Igreja, tendo como base, claro, a doutrina celeste revelada por Emanuel Swedenborg. Então aqui a gente tem vários sermões, né? Alguns deles até transformei em áudio-texto. O primeiro dia da criação, 7 práticas de paz, em nossas... Aqui tá, o que significam os 7 dias da criação, compreendendo a história da criação. Vamos clicar num desse aqui, clica em cima e vai dar aqui em inglês, mas ele traduz também, vendo? Traduz, e aqui nós temos o estudo do sentido interno, e aqui inclusive na forma de áudio texto, mas acho que deve estar em inglês, né? Bom, aqui vocês poderão então estudar a doutrina, né, por tópicos. E aqui são histórias, não, por histórias, digo, por história. Os tópicos estão aqui. Os tópicos, né, são esses que estão aqui embaixo, né, cada tópico aqui você vai ter um estudo, é só clicar em explorar, né, sendo útil, vida após a morte, por exemplo. Você clica aqui e você vai ter aqui um artigo, explorar. Aí você vai ler um artigo sobre o que é fé espiritual, né? Então aqui vocês vão ter, é uma forma de estudar. Então aqui você tem o texto, ó, tá vendo? Tem um texto aqui, o que é fé espiritual? É um sermão de William Wolfenden, né, que foi um teólogo da Nova Igreja. Aqui, através desse sermão, vocês vão ter um entendimento e uma reflexão sobre o que seja a fé segundo a doutrina de Swedenborg, e por aí vai, tá, gente? Então, eu acho que é por aí. Né? É uma outra forma também de vocês estudarem os escritos de Emanuel Swedenborg, ok, gente? E se inteirarem disso, tá? Então, como eu já fiz 2 vídeos estudando
mencionando duas maneiras de você estudar a obra de Swedenborg, de Emanuel Swedenborg, né? Então eu estou fazendo mais esse terceiro porque eu não conhecia esse site ainda e eu achei que era bom comentar, além daquele outro que eu mostrei, esse aqui também. Tá bom, gente? Então eu espero que isso seja útil para vocês e até o nosso próximo vídeo, se a vontade superior assim o permitir. Até lá.